O que aconteceu na última semana no cenário religioso brasileiro deixou absolutamente todo mundo sem reação. O pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, fez declarações sobre a congregação cristã no Brasil que ninguém, mas absolutamente ninguém, estava esperando. E quando digo que foi uma surpresa total, é porque até mesmo os membros mais fiéis de sua própria igreja ficaram completamente perplexos, tentando processar o que acabaram de ouvir. Para entender a magnitude do choque que essas declarações causaram, primeiro precisamos contextualizar quem é Valdemiro Santiago no cenário evangélico brasileiro. Ele é um dos líderes religiosos mais controversos e polarizadores do país, conhecido por seu estilo extravagante, suas pregações teatrais e seus métodos de arrecadação que frequentemente geram polêmica. Valdemiro Santiago fundou a Igreja Mundial do Poder de Deus em 1998, após deixar a Igreja Universal do Reino de Deus, onde havia sido um dos principais bispos de Edir Macedo. Desde então, construiu um império religioso midiático, que inclui emissoras de rádio, programas de TV e uma rede de templos espalhados por todo o Brasil. Sua igreja é conhecida por pregações focadas em curas milagrosas, libertações espirituais e, especialmente, pela teologia da prosperidade, a crença de que Deus quer que seus fiéis sejam materialmente prósperos e que ofertas e dízimos generosos são o caminho para alcançar essa prosperidade. O estilo de Valdemiro é inconfundível. Pregações emocionais e gritadas, uso intensivo de simbolismos como sal grosso, óleo ungido, rosa ungida e outros objetos que seriam vendidos ou distribuídos em troca de ofertas generosas. Seus cultos são verdadeiros shows, com produção elaborada e apelos constantes por doações financeiras. Durante anos, Valdemiro construiu sua reputação e sua fortuna, baseando-se nesse modelo. Ele se tornou um dos pastores mais ricos do Brasil, com patrimônio estimado em centenas de milhões de reais, incluindo mansões, carros de luxo, jatinho particular e propriedades em diversos estados. Sua igreja sempre operou na lógica do espetáculo e do milagre instantâneo. Fiéis são incentivados a dar ofertas cada vez maiores, com a promessa de receberem bênçãos proporcionais. Dê o melhor para Deus e Deus te dará o melhor. Era um dos bordões mais repetidos em suas pregações. Por isso, o que aconteceu agora foi tão desconcertante. Ninguém, absolutamente ninguém, esperava que Valdemiro Santiago, de todas as pessoas, fosse fazer o que fez em relação à congregação cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil representa tudo aquilo que a Igreja Mundial do Poder de Deus não é. Fundada em 1910, a CCB sempre manteve uma simplicidade radical, rejeitando ostentação, marketing religioso e qualquer tipo de enriquecimento de líderes através da igreja. Na CCB, pastores não recebem salário e trabalham em profissões seculares. Não há venda de objetos religiosos, não há apelos dramáticos por ofertas, não há shows teatrais nos cultos. Tudo é feito na mais absoluta simplicidade e discrição. Durante décadas, essas duas igrejas representaram polos opostos do espectro evangélico brasileiro. De um lado, a Igreja Mundial, com seu marketing agressivo e teologia da prosperidade. De outro, a CCB, com sua discrição absoluta e rejeição a qualquer comercialização da fé. Líderes como Valdemiro nunca mencionavam a CCB. Era como se a denominação não existisse no radar das mega-igrejas neopentecostais. Não havia pontos de contato, não havia diálogo, eram simplesmente mundos completamente diferentes. Por isso foi tão surpreendente quando Valdemiro decidiu falar especificamente sobre a congregação cristã. O contexto foi um culto transmitido ao vivo pela Rede Mundial de Televisão, o canal da Igreja Mundial do Poder de Deus.
O culto havia começado normalmente, com Valdemiro fazendo suas pregações características sobre milagres, curas e prosperidade. Ele estava no meio de uma mensagem sobre bênçãos financeiras, quando, de repente, mudou completamente o rumo da pregação. Irmãos, hoje eu vou falar de uma coisa que está pesando no meu coração, disse Valdemiro num tom incaracteristicamente sério. Deus tem me mostrado algo que preciso compartilhar com vocês. O público no templo ficou em silêncio. Quem conhece Valdemiro sabia que essa mudança de tom era incomum. Normalmente suas pregações são energéticas e previsíveis, mas desta vez algo diferente estava acontecendo. Tem uma igreja aqui no Brasil, continuou Valdemiro, que durante mais de 100 anos tem feito algo que eu preciso confessar, que eu deveria ter feito há muito tempo. A plateia estava confusa. Telespectadores que assistiam pela TV começaram a especular nas redes sociais sobre o que o pastor estava prestes a dizer. Ninguém imaginava o que viria a seguir. É a congregação cristã no Brasil, revelou Valdemiro. E então, para choque absoluto de todos os presentes, ele disse: e eu estava errado. Nós estávamos errados sobre muita coisa. O impacto foi devastador. No próprio templo, membros da Igreja Mundial se entreolhavam sem entender. Nas redes sociais, as reações foram de total incredulidade. Valdemiro Santiago admitindo que estava errado. Isso era inédito. Mas o pastor não parou por aí. Com voz embargada e visivelmente emocionado, ele continuou: irmãos, eu passei os últimos meses estudando, orando, pedindo direção a Deus, e Deus me mostrou que nós nos desviamos do caminho. Valdemiro explicou que havia tido uma crise espiritual e decidiu estudar diferentes denominações evangélicas para entender como cada uma praticava a fé. E quando eu conheci profundamente a congregação cristã, meus olhos se abriram, confessou. Vocês sabem o que eu descobri? Perguntou Valdemiro à plateia atônita. Descobri uma igreja onde os pastores trabalham durante a semana em empregos comuns e pastoreiam por amor, não por dinheiro. Pastores que são pedreiros, professores, mecânicos. A emoção em sua voz era palpável. E sabe o que mais? Essa igreja não vende óleo ungido, não vende rosa milagrosa, não promete cura em troca de oferta. Eles simplesmente pregam o evangelho puro e simples. As câmeras focaram em membros da congregação com lágrimas nos olhos. Alguns pareciam confusos, outros emocionados, muitos simplesmente em choque com o que estavam ouvindo. Eu construí um império, continuou Valdemiro, sua voz cada vez mais trêmula. Tenho carros, tenho mansões, tenho jatinho, mas esses irmãos da congregação cristã têm algo que eu não tenho. Eles têm a paz de saber que não estão usando a fé das pessoas para enriquecer. A bomba havia explodido. Valdemiro Santiago, um dos maiores símbolos da teologia da prosperidade no Brasil, estava publicamente questionando o modelo que o havia tornado milionário. Jesus disse que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, citou Valdemiro. E eu, no meu orgulho, sempre interpretei isso de uma forma que me convinha. Mas a verdade é clara, irmãos. A verdade sempre foi clara. O pastor então fez algo que chocou ainda mais a todos. Ele começou a chorar abertamente no púlpito. Eu pequei contra Deus e contra vocês. Usei a fé de vocês para construir minha riqueza. E hoje, diante de Deus e de todos vocês, eu peço perdão. A transmissão ao vivo estava sendo assistida por milhões de pessoas. As redes sociais explodiram. Valdemiro e congregação cristã se tornaram trending topics instantaneamente. Ninguém conseguia acreditar no que estava presenciando. Mas Valdemiro ainda não havia terminado. Ele anunciou algo ainda mais chocante. A partir de hoje,
Esta igreja vai mudar. Não vamos mais vender objetos religiosos. Não vamos mais pregar que ofertas grandes trazem bênçãos proporcionais. Vamos voltar ao evangelho simples e puro. A plateia no templo estava em estado de choque total. Alguns começaram a chorar, outros aplaudiam hesitantes. Muitos simplesmente não sabiam como reagir. Era como se o chão tivesse sumido debaixo de seus pés. Vou devolver meu jatinho, declarou Valdemiro. Vou vender minhas mansões. Vou destinar esse dinheiro para obras sociais reais, não para construir mais templos luxuosos. Vou aprender com os irmãos da congregação cristã o que significa servir a Deus de verdade. A reação foi explosiva e imediata. Bispos e pastores da Igreja Mundial do Poder de Deus começaram a ligar freneticamente uns para os outros, tentando entender o que estava acontecendo. Muitos acreditavam que o líder havia sofrido algum tipo de colapso nervoso. Nas redes sociais, a incredulidade era total. Isso é verdade mesmo? Perguntavam milhares de pessoas. Alguns especulavam que era uma estratégia de marketing, outros que Valdemiro havia sido sequestrado e forçado a fazer aquelas declarações. Outros líderes religiosos começaram a se manifestar. O bispo Edir Macedo, da Igreja Universal e ex-mentor de Valdemiro, fez uma declaração enigmática. Cada um responderá por seus atos diante de Deus, mas desconfio de conversões muito súbitas. E o pastor Silas Malafaia foi mais direto. Ou o Valdemiro teve uma experiência genuína com Deus, ou isso é a maior jogada de marketing que já vi na minha vida. O tempo dirá. Apóstolo René Terranova comentou: se isso for real, será a maior transformação que já vimos no evangelismo brasileiro, mas precisamos ver frutos, não apenas palavras. A pastora Ana Paula Valadão foi mais cuidadosa. Vamos orar por ele e aguardar para ver se essas mudanças são genuínas. Transformações verdadeiras se mostram no tempo. Mas talvez a reação mais interessante tenha vindo dos próprios membros da Igreja Mundial do Poder de Deus. Eles estavam completamente divididos e confusos. Muitos membros que haviam investido pesadamente na igreja, comprando objetos ungidos e fazendo ofertas generosas na expectativa de bênçãos, se sentiam traídos. Então tudo foi mentira? Questionavam. Outros, porém, viram as declarações como uma libertação. Sempre senti que algo estava errado, confessou uma membro em entrevista, mas tinha medo de questionar. Agora, o próprio pastor está reconhecendo os erros. A situação financeira da igreja entrou em colapso imediatamente. Empresas que vendiam os produtos religiosos da Igreja Mundial ligaram em pânico. Fornecedores de rosas ungidas, sal grosso abençoado e outros itens queriam saber se os contratos continuavam valendo. O departamento financeiro da igreja entrou em modo de crise. Se Valdemiro realmente deixasse de vender objetos religiosos e diminuísse os apelos por ofertas, a receita da igreja despencaria. O império estava ameaçado. Bispos e líderes regionais começaram a questionar abertamente as declarações de Valdemiro. Ele não pode tomar decisões assim sozinho, argumentavam. A igreja tem estrutura, tem responsabilidades, tem compromissos financeiros. Alguns bispos começaram a articular uma rebelião interna. Se ele quer virar um santo de igreja pobre, problema dele, disse um bispo em conversa reservada, mas não vai destruir tudo o que construímos. A congregação cristã no Brasil, enquanto isso, se viu no centro de uma tempestade completamente inesperada. A liderança da CCB, fiel à sua tradição de discrição, tentou manter silêncio sobre as declarações de Valdemiro. Mas a pressão da mídia foi intensa. Jornalistas cercaram templos da CCB. Membros eram abordados para comentar. A igreja, que sempre evitou holofotes, estava sendo arrastada para o centro do debate religioso nacional.
Internamente, membros da CCB reagiram com surpresa e desconforto. Não queremos ser usados como exemplo por ninguém, comentou um ancião. Nossa simplicidade não é para ser exibida, é para ser vivida. A liderança nacional da CCB se reuniu urgentemente e decidiu emitir uma nota oficial. A Congregação Cristã no Brasil não solicitou nem autoriza que nosso nome seja usado em comparações ou disputas entre denominações. Mantemos nossa tradicional posição de discrição e não nos envolvemos em polêmicas públicas. A nota continuava. Cada igreja deve seguir sua própria orientação espiritual. Não fazemos julgamentos sobre outras denominações e pedimos que não sejamos usados como referência em discussões que não nos pertencem. Era uma resposta diplomática mais clara. Deixem-nos fora disso. A CCB não queria ser transformada em troféu moral nas transformações de Valdemiro. Valdemiro, ao tomar conhecimento da nota da CCB, fez novos comentários. Vejam a humildade desses irmãos, até quando elogiados, mantém sua discrição. Isso só confirma que estou no caminho certo ao querer aprender com eles. Nos dias seguintes, Valdemiro continuou suas declarações bombásticas. Ele anunciou que estudaria a possibilidade de transformar a Igreja Mundial em uma organização sem fins lucrativos nos moldes da CCB. Vou propor que todos os bispos e pastores da Igreja Mundial comecem a trabalhar em profissões seculares, declarou. Vamos manter a Igreja apenas com ofertas voluntárias, sem pressão, sem venda de produtos. Essas declarações causaram pânico total na estrutura da Igreja Mundial. Bispos que viviam luxuosamente às custas da Igreja viram seus estilos de vida ameaçados. Muitos começaram a deixar a denominação. O bispo Marcelo, um dos mais próximos de Valdemiro, anunciou publicamente que estava deixando a Igreja Mundial. Respeito a decisão do pastor Valdemiro, mas não posso concordar com mudanças tão radicais e repentinas. Outros bispos seguiram o mesmo caminho. Em uma semana, a Igreja Mundial perdeu quase metade de sua liderança regional. Era um êxodo sem precedentes. A mídia secular cobriu intensamente o fenômeno. O programa Fantástico da Rede Globo fez uma reportagem especial sobre a conversão do pastor da prosperidade, investigando se as transformações eram genuínas. A revista Veja publicou matéria de capa, Valdemiro Santiago e o fim da teologia da prosperidade, analisando as possíveis consequências para o cenário religioso brasileiro. O jornal Folha de São Paulo produziu série investigativa sobre as finanças da Igreja Mundial, revelando detalhes do império construído por Valdemiro e questionando se ele realmente doaria tudo. Jornalistas investigativos descobriram que várias propriedades de Valdemiro estavam registradas em nomes de terceiros e em empresas offshore. Será que ele vai doar esses bens também? Questionavam. Essas revelações geraram ceticismo sobre a sinceridade das transformações. É muito fácil prometer mudanças, comentou um analista. Difícil é realmente implementá-las quando envolvem abrir mão de centenas de milhões de reais. Valdemiro tentou responder às críticas, prometendo total transparência. Vou contratar auditoria independente para avaliar todo o meu patrimônio e da igreja. Tudo será tornado público. A promessa foi recebida com ceticismo, mas também gerou curiosidade. Se realmente implementada, seria uma transparência inédita no meio evangélico brasileiro. Enquanto isso, outros líderes religiosos começaram a reagir de formas diversas. Alguns viram oportunidade de capturar membros desiludidos da Igreja Mundial. O pastor R.R. Soares, da Igreja Internacional da Graça, fez cultos especiais, acolhendo ex-membros da Igreja Mundial que se sentiam confusos com as mudanças. A Igreja Universal, antiga casa de Valdemiro, também tentou capitalizar sobre a situação.
oferecendo refúgio espiritual para quem se sentia perdido. Mas houve também líderes que elogiaram as declarações de Valdemiro, ainda que com ressalvas. O pastor Cláudio Duarte comentou: "Se for genuíno, será um testemunho poderoso, mas precisamos ver se as ações vão corresponder às palavras." A pastora Sara Shiva disse: "Todos nós precisamos constantemente reavaliar nossas práticas à luz do Evangelho. Se o pastor Valdemiro está fazendo isso, merece ser ouvido." Acadêmicos também entraram no debate. Sociólogos da religião viram nas declarações de Valdemiro um possível ponto de inflexão na história do neopentecostalismo brasileiro. O professor Ricardo Mariano, da USP, comentou: "Se essas mudanças forem reais e duradouras, estaremos presenciando uma das transformações mais significativas no evangelismo brasileiro das últimas décadas." A professora Paula Montero, também da USP, foi mais cautelosa. "Precisamos observar com atenção. Transformações institucionais profundas levam tempo e enfrentam enormes resistências. Universidades começaram a organizar seminários sobre o fenômeno. A PUC-SP promoveu debates sobre possibilidades e limites da transformação de mega-igrejas, usando o caso Valdemiro como estudo. Meses se passaram e a situação continuava confusa. Valdemiro mantinha suas declarações e fazia alguns movimentos concretos. Diminuiu drasticamente os apelos por ofertas durante cultos, parou de vender objetos religiosos em seus programas de TV. Mas críticos apontavam que mudanças mais profundas não estavam acontecendo. Ele ainda vivia em mansão, ainda usava carro de luxo, ainda tinha acesso ao jatinho da igreja. "Ele fala muito, mas muda pouco", criticou um ex-membro. "Parece mais estratégia de marketing do que transformação real." A Igreja Mundial sofreu queda significativa em membros e arrecadação. Muitos fiéis se sentiram confusos com as mudanças e buscaram outras igrejas. A crise financeira se aprofundou. Funcionários da igreja começaram a ser demitidos. Programas de TV foram cancelados. Templos menores foram fechados. O império estava encolhendo rapidamente. Valdemiro culpou a resistência dos que não querem mudança pela crise. "Estão sabotando as transformações porque não querem perder seus privilégios", acusou. Mas seus críticos argumentavam que o problema era a falta de planejamento. "Você não transforma uma estrutura gigante da noite para o dia", comentou um consultor organizacional. "Precisa ter estratégia, transição gradual." A congregação cristã no Brasil, enquanto isso, conseguiu gradualmente sair dos holofotes. A igreja voltou à sua rotina discreta, provando mais uma vez sua capacidade de manter princípios independentemente de tempestades externas. Membros da CCB relataram que o episódio serviu para reforçar internamente a sabedoria de seus princípios históricos. "Viram por que não buscamos fama?", comentavam. "Olha a confusão que isso traz." Um ano após as declarações iniciais, a situação de Valdemiro permanecia incerta. Ele mantinha o discurso de transformação, mas as mudanças concretas eram limitadas e a igreja enfrentava crise profunda. Alguns analistas sugeriram que Valdemiro havia tido uma genuína crise espiritual, mas subestimou a dificuldade de transformar uma estrutura institucional complexa. Outros argumentavam que tudo nunca passou de estratégia de marketing que saiu pela culatra, causando mais danos do que benefícios à sua igreja. A verdade provavelmente estava em algum lugar no meio. Valdemiro pode ter tido insights genuínos sobre problemas em suas práticas, mas a implementação de mudanças revelou-se muito mais complexa do que ele imaginara. Para o cenário evangélico brasileiro, o episódio serviu como um momento de reflexão sobre práticas, valores e sustentabilidade de diferentes modelos organizacionais religiosos.
A Congregação Cristã no Brasil emergiu do episódio com sua reputação fortalecida, mesmo sem ter buscado isso. Sua consistência de mais de um século contrastava fortemente com as mudanças erráticas de denominações mais jovens. O legado do episódio permanece incerto. Será que representou genuína transformação ou apenas uma crise passageira? Será que inspirará outros líderes a questionar suas práticas ou será esquecido como um momento de instabilidade? O que ficou claro é que princípios institucionais sólidos, mantidos consistentemente ao longo do tempo, são mais valiosos do que transformações súbitas e mal planejadas, por mais bem-intencionadas que sejam. E talvez a maior lição seja que admirar virtudes alheias é mais fácil do que efetivamente incorporá-las. A Congregação Cristã no Brasil levou décadas construindo sua cultura organizacional. Não seria possível replicá-la da noite para o dia, mesmo com as melhores intenções.